O argumento do governo era de que a vacinação era de inegável e imprescindível interesse para a saúde pública e não havia como duvidar dessa afirmação, visto existirem inúmeros focos endêmicos de varíola no Brasil, o maior deles justamente na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um pequeno contexto do que nós vamos falar hoje dessa videodica de livro sobre Revolta da Vacina, de Nicolau Cervenko. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! O livro Revolta da Vacina, de autoria de Nicolau Cervenko, filho de imigrantes ucranianos que fugiram da Guerra Civil Russa, nasceu aqui no Brasil. Se formou em História pela Universidade de São Paulo, trabalhou na USP, trabalhou na PUC de São Paulo, trabalhou na Unicamp e se aposentou em 2012 e faleceu em 2014 aos 61 anos. Esse livro, Revolta da Vacina, de Nicolau Cervenko, ele tem em torno aí de 140 páginas, tem uma linguagem bastante acessível para um assunto bastante interessante e cobrado no vestibular. Aqui em Belém do Pará, teve uma universidade particular que ela cobrou, acho que foi a terceira questão, lá uma questão lá de Revolta da Vacina. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, você sabe tudo sobre história, que eu coloquei lá essa questão e as alternativas, né, lá para você tentar resolver. Muitas pessoas que estudam a Revolta da Vacina acabam tirando uma conclusão bastante errada desse movimento, achando que o grande fator, o estopim de tudo isso, foi a excessiva e extrema ignorância da população. Mas, nesse livro de Nicolau Cervenko, ele tenta mostrar outros fatores, como, por exemplo, a falta de uma orientação, a falta de uma conscientização pelo governo para a população do Rio de Janeiro. E o modo como ela vai se dar, o modo dela ser obrigatória. Vou até ler para vocês, dá uma olhadinha aqui nesse trecho. Os interlocutores da oposição, enraivecidos, respondiam ao governo que, no caso da lei brasileira, os métodos de execução do decreto de vacinação eram truculentos, os soros e, sobretudo, os aplicadores pouco confiáveis e os funcionários, enfermeiros, fiscais e policiais encarregados da campanha manifestavam instintos brutais e moralidade discutível. Uma outra coisa bastante interessante desse livro são os documentos visuais presentes nele, como, por exemplo, quando você abre o livro, logo no início você tem um mapa do Rio de Janeiro do começo do século XX. Então você tem uma ideia de como era a questão sanitária e a moradia do Rio de Janeiro. Outra são as charges da época, criticando o governo, criticando, no caso, o Pereira Passos, que é o prefeito do Rio de Janeiro da época, e a campanha sanitarista do Oswaldo Cruz, essa campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, que é bastante interessante, que vestibular adora questões de revolta da vacina, e tem muitas charges clássicas sobre isso, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videodica, esse livro excelente do Nicolau Cervenko. Então, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de assinar meu canal. Até a próxima. Tchau, pessoal.